Perfeito, já estamos gravando. Então, gente, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser sobre um tema que eu venho querendo trazer, né, para as nossas aulas gratuitas de quinta-feira. Esse tema, eu sei que ele é um grande obstáculo para as pessoas que estão querendo começar a investir, ou é um obstáculo para as pessoas começarem a investir. E esse obstáculo que eu vou falar para vocês hoje, que é o tema da nossa aula, é o que tem afastado muitas pessoas de alcançar a liberdade financeira, de conseguir realizar sonhos maiores. A Siri falando, de conseguir realizar sonhos maiores que dependem do dinheiro. Então, qual que é o tema da aula de hoje? Qual que é esse obstáculo? É onde investir com pouco dinheiro. E o que acontece? Eu vou falar hoje, só para vocês entenderem para quem que é essa aula e quais grupos que eu vou falar hoje. Primeiro grupo, são basicamente 3 grupos de pessoas, tá, gente? Primeiro grupo, aquele grupo de pessoas que falam assim, Dani, eu não invisto porque investimento é só para pessoas ricas. Normalmente esse grupo são aquelas pessoas que, Dani, eu não guardo dinheiro, então ainda não guardam dinheiro, não tem dinheiro guardado, justamente por achar, né? Eu vou precisar guardar muito dinheiro para começar a investir, porque precisa de muito dinheiro para começar, e é justamente o contrário. É exatamente as pessoas que ainda não têm um valor relevante, que ainda não têm um patrimônio, é que deveriam estar preocupadas com os investimentos. Então tá, por quê? Ao longo do tempo, o seu dinheiro vai se multiplicar. Então, Dani, ok, posso começar com um pouco? Posso. Qual que é o segundo grupo? Então, o segundo grupo, aquelas pessoas que falam assim, Dani, até sobra um dinheiro no mês. Normalmente esse grupo, essas pessoas falam, Dani, sobra um dinheiro, só que o dinheiro que sobra é muito pouco, então eu nem invisto, porque acho que precisa de muito dinheiro para começar a investir, e às vezes eu deixo parado na conta corrente, esse dinheiro que sobra no mês, ou às vezes eu acabo gastando, né? Porque a gente sabe, gente, quando o dinheiro fica ali na conta corrente disponível, é fácil com que a gente gaste. É um dinheiro que não tem nome, que não tem destino, né? Ficou ali parado na conta corrente dando bobeira, as pessoas gastam mesmo. Então, esse grupo de pessoas fala, acho que precisa de muito dinheiro, né, para começar a investir, sobra mesmo um pouco ali, mas acho que não dá para começar. E assim, o seu pouco, porque às vezes esse seu pouco nem é tão pouco assim. O seu pouco hoje, quando você investe, ele pode ser multiplicado e ser muito amanhã, mesmo começando com pouco dinheiro. Eu tenho falado muito isso nos últimos dias, mas a força maior nos investimentos, existe uma força maior. Qual que é essa força dos investimentos, Dani? De quando eu invisto meu dinheiro? É os juros compostos. Quando os juros está ao seu favor. Isso significa que para que o seu dinheiro se multiplique, é preciso que você comece o quanto antes. Porque quanto mais tempo você investe, mais rápido você vai atingir os seus objetivos, mais o seu dinheiro vai aumentar. Então, não é tão relevante o quanto você está investindo, e sim o quanto antes você começar. Os investimentos, gente, eles são, assim, extremamente democráticos. Você pode começar com qualquer quantidade. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que estão esperando ganhar mais. Dani, eu não ganho muito, né? Não, meu salário é pouco, então por isso que eu não invisto. Eu tô querendo aí, tô buscando outras fontes de renda, buscando ganhar mais para eu começar. Vou ligar o ar aqui, gente. Para eu começar a investir, porque o meu dinheiro é muito pouco. Mas será mesmo que se você ganhasse mais dinheiro, você ia investir? Sejam sinceros, quem tá nesse grupo. Você acha que se você ganhar mais dinheiro, você vai investir? Porque assim, por que você está, né, esperando ganhar mais dinheiro, sendo que com R$ 1 você pode começar a investir? E na realidade, esse terceiro grupo das pessoas que estão esperando ganhar mais dinheiro para investir, normalmente acham que a única alternativa para ter mais dinheiro, a única opção é você trabalhar mais.
Só que na realidade, existe uma outra opção que é você colocar o seu dinheiro para trabalhar. E assim, o que, que existe, o que, que tem em comum entre esses três grupos? Então, o grupo de pessoas que acham que investimentos é para pessoas ricas, o grupo de pessoas que tem um dinheiro sobrando, mas acha que é pouco para começar a investir, e o grupo de pessoas que está esperando ganhar mais. O que esses três grupos têm em comum? Vocês sabem me dizer? Esses três grupos têm em comum que eles não buscam, esses três grupos de pessoas não buscam conhecimento. Porque acha que não dá para começar a investir com muito dinheiro e deixa de buscar conhecimento, que é o fator mais relevante. Então, você pode começar com pouco dinheiro, sim, só que é importante você buscar conhecimento direcionado, para que você invista do jeito certo e que você alcance os seus objetivos, você tem um planejamento. É possível começar com pouco, desde que você saiba investir do jeito certo. Então, algum de vocês três aqui se enquadram nesses três grupos que eu falei? O grupo de pessoas que acham que investir é para pessoas ricas, o grupo de pessoas que até sobra uma quantidade de dinheiro, mas acha que é pouco, ou o grupo de pessoas que está esperando ganhar mais. Ou se eu não falei o grupo de pessoas que vocês estão, pode falar aqui para mim. Alguém de vocês, qual dos três grupos que vocês são? Vamos interagir, gente. Essa aula aqui é para vocês. Falem aqui no chat. Tem alguns delays, mas assim, independente de qual grupo você seja, eu invisto um pouco por mês na previdência privada. O que eu preciso mesmo é de conhecimento para investir com segurança. Perfeito, Fran, é o que a maioria das pessoas buscam mesmo. Para que você invista com segurança é o conhecimento. Você já sabe, na realidade, esse caminho, que é exatamente isso. Né? E a previdência, né, talvez não seja aí o melhor. Opa! Achei que a frente é ativado o som. Então, talvez a previdência, né, precisa ver como que é essa previdência. Então, é buscar conhecimento mesmo, é exatamente o que você está fazendo aqui hoje. Né? Esse pensamento de que precisa de muito dinheiro para começar a investir é algo que, uma crença e que de forma inconsciente, esse pensamento acaba sabotando as pessoas de construir uma liberdade financeira. O Fauber já investe legal. Eu investi no Banco BTG. Tá? Você já começou a investir, então. Então, a Fran já começou a investir, o Fauber também já investiu, mas estão precisando de direcionamento, estruturar, buscar rentabilidade de uma forma do jeito certo, uma estrutura, um planejamento, né? E então, exatamente isso. O que é preciso muito mais do que o dinheiro é buscar o conhecimento. Então, nós vamos aqui dar início à nossa aula. Já consegui entender como que vocês estão. Já compartilhei, mas está aqui. Estão vendo minha tela? Estão me vendo minha tela, ok? Onde investir com pouco dinheiro? Qual que vai ser o cronograma da nossa aula, então? A mágica por trás de começar com pouco dinheiro. Então, vocês vão entender qual que é a mágica. O que faz o seu dinheiro de fato multiplicar? Que é o potencial dos juros ao seu favor.
Então, vocês vão aprender quais investimentos para investir com pouco dinheiro e como cada um funciona. E no final, um plano de ação. Então, nos próximos 40 minutos, vocês vão aprender a mágica por trás de começar, mesmo com pouco dinheiro, o poder dos juros, quais investimentos começar com pouco dinheiro e como que eles funcionam. E, claro, um passo a passo com um plano de ação. Eu trouxe primeiro aqui um estudo de caso, tá? Para eu conseguir ilustrar melhor. Então, esse estudo de caso eu trouxe a história da Camila. Né? A Camila ela tem um salário de 2.500, né? A maioria das pessoas hoje aí tem na faixa de um salário de 2.000 a 4.000, mais ou menos. A Camila ela investe 10% do salário dela. Então, aqui a gente já pode pegar algumas coisas para observar. Então, ela investe 10%. Por que ela investe 10%? Porque é claro que hoje não tem uma quantidade mínima para você começar a investir. O ideal é que você se programe, né, que você tenha um orçamento mensal. Eu ensino exatamente isso na minha mentoria. A gente faz um orçamento mensal. Às vezes, no primeiro momento, talvez você não consiga investir 10%, porque você pode começar com qualquer quantidade. Isso tranquilo. Mas o ideal é que depois você vá fazendo os ajustes para que chegue de 10% do seu salário. Às vezes até aumenta. É quando você está ali com o seu orçamento redondinho e com a sua organização financeira redondinha. Então, aqui, investir 10% do salário. Se não conseguir, ok, tudo bem. Mas ela investe 250 todos os meses. Mais algo aqui que a gente pode observar. É importante investir todos os meses. O mais importante é o conhecimento e a constância. Porque o pouco hoje, ele pode ser muito amanhã. Então, gente, a constância. Aí, quando você começa a receber esses juros, eu falo por experiência própria. Começou com pouco, você começa a ver seu dinheiro render. Você fala, poxa, se eu comecei com pouco e o meu dinheiro está rendendo, imagine se fosse muito. E isso vai te motivando a ir investir mais, investir cada vez mais, porque você fala, poxa, e se for esses juros de tal quantidade? Eu ensino vocês tudo isso. Fazer esses cálculos de juros, nós temos uma planilha, né, de liberdade financeira, uma previsão de quanto você vai investir por mês, quantos anos, a carteira de investimentos no geral. Mas você começa a falar, nossa, então se eu começar a investir, primeiro, começar com pouco, ok? Então aqui Camila investe 10%, 250 o salário dela todos os meses, né, recebeu, dinheiro entrou na conta, 10% para investir. Ela começou a investir com 30 anos. Então, aos 60, a Camila vai ter uma nova fonte de renda de 4.748. São R$ 4.748 daqui 30 anos. Outra observação aqui. Vocês perceberam que o salário da Camila aqui, ele dobrou depois de 30 anos? E esse que é o ideal. Por quê? O que acontece com a maioria das pessoas? Passa a vida inteira trabalhando, contribuindo com a aposentadoria. E já, né, se vocês ainda não sabem, mas a aposentadoria e o INSS, quando nós formos, nossa, né? Quantos anos vocês têm aqui? Vamos ver. Qual a idade de vocês? Daqui 10 anos, daqui 30 anos, dificilmente você vai conseguir contar com o INSS. Porque o INSS ele funciona como uma pirâmide financeira. Então, para que você receba sua aposentadoria lá no futuro, 40 fiz ontem, a 46 fiz ontem. Tá. Então, provavelmente, né, daqui 10, 15, 20 anos, provavelmente nós não vamos conseguir contar com o INSS. Tá. Eu já tiro as dúvidas de vocês. 26, legal. Então, o INSS, como funciona esse INSS? Por que eu tô falando isso para vocês? A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando para lá no futuro receber o mesmo salário. O que acontece é que daqui 30 anos,
daqui 20 anos, o preço das coisas, então o que você compra hoje, seu estilo de vida hoje, com 2.500, não vai ser o mesmo daqui 30 anos. Porque vocês perceberam o preço das coisas, como eles mudam? O preço da gasolina, como muda, o preço, né, o gás alto, gasolina alta, mercado alto. Isso é inflação. Então, o seu salário lá no futuro precisa ser maior do que o seu salário hoje, porque senão você não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida. Então, isso, gente, é um ouro que o nosso sistema, a nossa educação, não contou isso pra gente. Que não vai dar para contar com o INSS. Por quê? O INSS precisa de pessoas contribuindo. Hoje, as mulheres têm 1, 2 filhos no máximo. Então, para que a gente receba o nosso salário lá no futuro, precisa de pessoas trabalhando. Então, né, a população está envelhecendo, essa é a realidade. E não vai ter pessoas na fase produtiva trabalhando para pagar o nosso INSS. Então, nós não queremos contar com a sorte, nós precisamos construir a nossa aposentadoria. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou responder aqui a pergunta de vocês já. Tá, Dani. Então, a Franciele falou, Dani, e para quem não quer esperar 30 anos para ter essa renda, tem como investir mais para ganhar mais? Com certeza. Fran, aqui, quanto mais você investe, mais rápido você chega no seu objetivo. Então, aqui eu dei o exemplo com 250. O que eu vou fazer? Né? Na minha mentoria, eu pego a quantidade que você consegue investir a quantidade que você consegue investir. Então, a gente faz ali seu orçamento mensal, quantidade que você consegue investir todos os meses, e nós vamos fazer uma previsão daqui quanto tempo você vai alcançar aí essa nova fonte de renda. Normalmente, na estratégia que eu ensino, 15 anos, né, que é a estratégia de renda passiva, de nova fonte de renda, então uns 15 anos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, na prática, vamos lá, recapitulando. A Camila, ela tem um salário de 2.500, ela investe 10% do salário dela, 250 todos os meses. Ela começou a investir com 30 anos e aos 60 anos ela vai ter uma nova fonte de renda de R$ 4.748, ou seja, quase o dobro do salário dela. Na prática, ela investiu 250 durante 30 anos com uma rentabilidade estimada de 10% ao ano. O capital acumulado, aqui que eu quero que vocês percebam, gente, o capital acumulado dela, aqui, ó. Aqui, ó. Capital acumulado. R$ 569.782,52. Só que a Camila investiu 75 mil. Dani, mas como aconteceu essa mágica? 75 mil virou 500.069.782 reais e 52 centavos. Como que é essa mágica? Os juros. Isso aqui é juros compostos. Então, você pode começar com pouco. O tempo, quando você tem o tempo a seu favor, então quanto antes você começar, melhor. Então, se você começar, por exemplo, Dani, eu comecei ali com os meus 40, 46. Aí você precisa investir um capital maior. Então, por isso que eu digo, nunca é tarde para começar. Eu tenho clientes que começaram com 28 anos e eu tenho clientes que começaram com 45. A maioria das minhas clientes tem nessa faixa etária, entre os 30 e 45. Então, nunca é tarde. Mas aqui, o quanto antes você começar, melhor. Porque menos você vai investir para ter a mesma renda quando você desejar. Só de juros, R$ 494.782,52. Só de juros. Ou seja, foi investindo, os juros foi acumulando, foi aumentando e virou aquela bola de neve positiva. Costumo dizer que os juros, eu costumo dizer não, é Albert Einstein.
que os juros, ele é a oitava maravilha do mundo. Os juros compostos. Quando você entende, você ganha. Quando você não entende, você paga. E a maioria das pessoas, infelizmente, porque nós não tivemos educação financeira dentro de casa, a maioria não teve, na escola também não foi dito, e as pessoas que tiveram educação financeira dentro de casa também não aprenderam a investir. Porque hoje eu tenho clientes que estão começando com 200 mil e tenho clientes que estão começando com zero. Esse cliente que está começando com 200 mil, ele até teve uma base dentro de casa, mas ele não aprendeu a investir. E o que está começando com zero também não aprendeu a investir e também não teve educação financeira. Então, independente, o que eu quero dizer para vocês também é que a minha estratégia que eu ensino, o meu método, ele é o mesmo. Seja você começando com pouco, começando com muito, seja você começando com 25, seja você começando com 45, com 50. A estratégia é a mesma. Eu vou direcionar de acordo com o seu objetivo. Vou te conduzir de acordo com o seu objetivo. Então, esse aqui é o primeiro estudo de caso. E agora, até aqui alguma dúvida? Agora, talvez, né, ninguém me perguntou ainda, mas talvez vocês estejam perguntando para mim. Deixa eu ver aqui no chat. Dani, mas essa rentabilidade de 10%, como que funciona? É só um investimento? Não. Aqui é um conjunto. Mais uma vez, não é só um investimento. Você vai ter uma carteira de investimentos e a gente aqui não tem diversifica, investe um monte de coisa, não. A nossa estratégia é concentração, porque nós seguimos a estratégia de dividendos. Eu vou explicar isso aqui para vocês mais para frente. Então, aqui vocês viram o poder dos juros e a rentabilidade. Dani, é possível uma rentabilidade de 10% ao ano? E daí eu falo para vocês que sim, porque aqui tem a rentabilidade da minha própria carteira. Essa aqui é um print da minha carteira nos últimos 12 meses. Uma rentabilidade de 11,51% nos últimos 12 meses. Se você for buscar por aí, o ano passado, a média de uma rentabilidade de uma carteira boa ali está em 8%, 9%. Só que a estratégia é receber renda passiva, reinvestir e para ir acumulando cada vez mais capital e construir uma nova fonte de renda. Então, é possível, gente. Você investindo do jeito certo. É possível. E aqui eu trouxe mais um estudo de caso, porque o tema da nossa aula de hoje é onde investir com pouco dinheiro. Então, eu trouxe o exemplo da Ana. Ela tem um salário de 1.500, ela também investe ali os 10%, ou seja, como que eu vou fazer para investir 10% do meu salário, Dani? Orçamento. Dani, mas e se eu não conseguir começar com 10%? Começa com quanto você tem. Porque você começando, isso vai te motivar, você vai ver seu dinheiro rendendo, você vai ficar feliz, vai ver que o negócio funciona mesmo, vai querer investir mais. Então, o importante é você começar. A Ana, ela investe 150 todos os meses. Só que qual é a diferença da Ana para a Camila? Porque a Ana começou com 28 anos. Então, aos 60 anos, a Camila... Aqui eu errei. Vou arrumar aqui, gente. Aos 60 anos, a Ana vai ter uma nova fonte de renda de R$ 3.509,95. Dobrou. Então, a nova fonte de renda da Camila quase dobrou. O da Ana já dobrou. Mas é que a Ana começou 2 anos antes. Então, cada mês, gente, cada dia é muito importante para os nossos investimentos. O nosso maior amigo, o melhor amigo do investidor é o tempo. Aí a Ana investiu, a Camila tá pensando em mim. A Ana investiu R$ 150 durante 32 anos, uma rentabilidade de 10%, capital acumulado R$ 400.021,23. Mas quanto que a Ana investiu? 57 mil. E por que a marcha aconteceu, Dani? Mais uma vez, os juros compostos. Os juros trabalhando ao favor do investidor, da investidora, da Ana. Isso é possível? Sim.
mas você precisa plantar. Você precisa começar. Porque isso aqui são frutos de quando você começa. Imagine como você vai estar daqui 10 anos se você começar. Com renda passiva, o seu capital aumentando, basicamente aí 5 vezes com o seu valor que você investiu maior. Então, o importante é começar. Até aqui alguma dúvida? A gente ficar alguma dúvida aqui no estudo de caso? Posso continuar? Só que temos alguns desafios. Né? Às vezes parece simples eu falar, mas esse é o jeito certo. Eu trouxe para vocês o jeito certo. Qual é o jeito certo? O dinheiro entrou na conta, separar para investimento, 10%, investir todos os meses, que esse é o jeito certo, independente da quantidade que você vai começar, e permanecer com essa constância. Só que tem alguns desafios, porque a maioria das pessoas fazem do jeito errado. E mais uma vez, cuidar do dinheiro e investir não é algo intuitivo. Não é algo que você nasceu sabendo e que você aprende. Você aprendeu na escola. Você precisa aprender depois. Você precisa buscar esse conhecimento. Né? Infelizmente, a gente não teve esse conhecimento na escola. Então, pagar boletos todos os meses, do jeito errado. Pagar boleto todos os meses. Todos os meses a gente tem nossas obrigações, paga um monte de coisa, mas o boleto mais importante, que é o boleto dos investimentos, você acaba esquecendo. Que é o seu boleto da liberdade financeira, é o seu dinheiro trabalhando por você. Se tem uma coisa que eu não abro mão no meu orçamento, é o meu boleto. As minhas alunas, quando começam o processo de mentoria, depois que elas entendem a importância desse boleto, não abre mão, é inegociável. Dani, mas e se minha receita for variável? Você vai ter uma quantidade estipulada. A gente vai fazer sua organização financeira. O boleto mais importante é do dinheiro trabalhando por você. Porque nós não vamos ter a nossa fase produtiva a vida inteira. Outro jeito errado, esperar sobrar dinheiro para investir. O dinheiro não sobra magicamente. Não adianta, gente. Se você esperar sobrar, a gente sabe que não sobra. Porque o dinheiro tem que ter nome, tem que ter objetivo. Senão ele entra e sai sem critério, você nem sabe para onde ele vai, ele entra e sai, entra e sai. Você nem conhece quais são os seus custos e está esperando sobrar para investir. Você vai passar a vida inteira esperando sobrar, porque essa é a realidade, gente. Ele não sobra sozinho. Nós precisamos comandar e nós precisamos controlar. Outro jeito errado, viver um padrão de vida mais elevado do que a renda permite. E mais uma vez, gente, as minhas mentoradas sabem que a intenção não é cortar custos e eliminar. Eu vou ter que cortar, vou fazer cortar os supérfluos, o erro mesmo é elevar o padrão de vida num nível assim de você viver 4, 5 degraus acima do que sua renda permite. Aí você não vai conseguir investir mesmo. Qual é o ideal? Você investir e depois você atingir seus objetivos. Mas quando você entende esse processo, primeiro eu invisto, depois eu realizo. Não antecipar sonhos. Por quê? Muitas vezes, quando as pessoas vivem, eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Eu já fui, eu era assim. Eu vivia um padrão de vida extremamente acima do que a minha renda permitia. Vivia no rotativo do cartão e também endividada. Então, quando eu entendi, falei, não, existe forma mais assertiva. O que eu vou fazer? Eu vou guardar meu dinheiro, vou parar de pagar juros e vou conquistar as coisas depois. Então, primeiro eu trabalho, reservo, invisto, porque depois você vai ter o que você quiser. E não é só no longo prazo, no desfrute, no decorrer do tempo. Hoje tem basicamente 6 anos que eu invisto, assim, religiosamente. E eu falo para as minhas mentoradas, de 1 ano para cá, eu consigo ver a transformação. Mas isso, gente, não foi da noite pro dia. Foi tempo. E daí você começa a viver, 5 anos passa voando, gente. A partir de 5 anos já é longo prazo. Eu precisei esperar no longo prazo.
E falta muito ainda, muito ainda. Eu trabalho muito pelo dinheiro, mas é o que eu falo. Trabalhar pelo dinheiro, tudo bem, porque você precisa trabalhar pelo dinheiro, mas também fazer o dinheiro trabalhar por você. É uma via de mão dupla. Você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro trabalhar por você, e logo, daqui a alguns anos, os seus investimentos vai ser maior, a renda dos seus investimentos vai ser maior do que a renda do seu trabalho. E aí você vai trabalhar se você quiser. Outro jeito errado, não buscar conhecimento. Porque o que acontece? Às vezes você se afasta, fala, não é para mim, é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu... Gente, as minhas alunas, de verdade, são pessoas comuns que chegaram na mentoria, minhas alunas, tenho alunos, chegou na mentoria, não sabia absolutamente nada. E depois fala, Dani, eu achava que era muito mais difícil. É só isso. Então, esse é o jeito errado. Onde investir com pouco dinheiro? Primeiro, vocês já imaginaram emprestando o dinheiro de vocês para banco? Então, aqui eu estou falando de investimentos de renda fixa. Investimentos seguros. Você sabe exatamente, é um contrato. Renda fixa é um contrato. Você empresta seu dinheiro e você tem ali pré-determinado quanto que você vai receber por isso. Esse aqui é um CDB do Itaú com R$ 1, gente. Dani, qual que é a rentabilidade desse investimento? 11,65% ao ano. Dani, mas eu posso resgatar a qualquer momento? Sim. Liquidez significa a facilidade de você resgatar o seu investimento. Então, a qualquer momento você pode resgatar. Então, aqui vai ser o dinheiro que você pode começar com pouco e aquele dinheiro que é para curto prazo. E daí tem as estratégias, né? O planejamento. Então, dá para começar com pouco dinheiro. Esse investimento é um CDB pós-fixado. Então, a rentabilidade dele sempre vai depender dos nossos juros. Então, vai ser sempre assim, pré-determinada. Você sabe ali a rentabilidade dele no momento que você está contratando. R$ 1, gente. Quem aqui já investia em CDB? Ou já sabia que existia? Outro investimento. Emprestar o seu dinheiro para banco. Liquidez diária. CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, um banco digital. A aplicação mínima também é R$ 1. E a rentabilidade dele aqui, 12,81% ao ano. Dani, eu posso resgatar esse dinheiro a qualquer momento também? Sim. Você pode resgatar a qualquer momento. Aqui é um CDB, ou seja, renda fixa, pré-determinada. Quando você investe, você sabe quanto que você vai ter de rentabilidade. Qualquer momento você consegue resgatar. Investimento seguro. A segurança dele é a mesma segurança da poupança, por exemplo, que hoje rende 6,16 ao ano. E rende uma única vez ao mês. E aqui, tesouro direto. Você já imaginou emprestando seu dinheiro para o governo? Vocês já imaginaram? Tesouro Selic. O tesouro Direto é um programa que você consegue investir o seu dinheiro e emprestar para o governo. Hoje é o investimento mais seguro no Brasil. Dani, mas o que o governo faz com o meu dinheiro? Ele paga as dívidas públicas, enfim, mas em contrapartida devolve os juros. Então ele te paga uma rentabilidade. Assim como o CDB. Você empresta seu dinheiro para o banco por um determinado período e ele vai te devolver uns juros por isso. Aí é os juros trabalhando a seu favor. Aqui,
É a mesma coisa. Tesouro Selic é um investimento que você pode fazer aplicação mínima a partir de R$ 113,33. A rentabilidade dele é 11,75% ao ano. E a liquidez dele é diária, ou seja, a qualquer momento você também pode resgatar. Então, aqui, terceira prova que é possível começar a investir com pouco dinheiro. É possível. Isso aqui está disponível para pessoas comuns, assim como eu, como você, qualquer um consegue investir. De forma simples. Dani, mas eu vou investir nesses que você está me falando, né, nesse CDB, no Tesouro Selic? Eu preciso saber quais são os seus objetivos, o seu planejamento. Para isso, eu preciso de mais tempo com você. Para a gente sentar e fazer um planejamento. Uma estrutura, porque assim, os investimentos eles são muito personalizados para cada momento de vida. Para o que você busca, quanto você vai investir. Então, Dani, é para eu sair investindo? Nunca coloque seu dinheiro em algo que você não conhece. Ou se você já tem conhecimento, esse investimento que eu posso resgatar a qualquer momento, que ele fica líquido ali na minha conta quando eu precisar, é um dinheiro que vai render sim, ele vai render, é o investimento mais seguro hoje no Brasil e você pode resgatar ele a qualquer momento. Mas busque conhecimento sempre antes de você começar a investir. Invista do jeito certo para que de fato você tenha rentabilidade. Outra opção, Tesouro IPCA. Dani do céu, agora ficou difícil o que você está falando. Esse aqui também é um título de dívida do governo, só que a rentabilidade dele é a nossa inflação. Dani, o que é inflação? O preço. O aumento do preço de produtos e serviços. Então aqui você tem a certeza que o seu dinheiro não vai se desvalorizar. Porque o que você compra hoje, mais uma vez, o que você compra hoje com um salário de 2.500, você não compra com esse mesmo salário de 2.500 daqui a 2 anos. E esse investimento aqui, ele vai. Se os preços das coisas estão subindo, ele vai começar a render mais também. Porque a rentabilidade dele é a inflação. Uma aplicação mínima de R$ 30,66. Pensa, gente, você vai garantir que o seu dinheiro vai render conforme o preço das coisas estão subindo. Então, como que é a forma de você controlar isso? Nossa, parece que meu dinheiro está diminuindo, Dani. Vou no mercado, parece que não. Então, gente, hoje R$ 300 no mercado é luxo, você não faz nada. E é exatamente para isso que serve esse investimento, porque ele vai proteger o seu dinheiro da inflação, ele vai render. Então, quanto mais e maior a inflação, vai render. Qual a rentabilidade dele ao ano? Aqui, no momento que eu vi, né, faz 2 dias atrás, mas estava uma rentabilidade de 15%, 15,93% ao ano. Daí, eu posso resgatar esse investimento em qualquer momento? Não. Esse é um investimento que você vai levar ele, esse aqui em específico, ele é um investimento que você vai resgatar ele só em 2026. Vocês estão vendo a importância de você investir com um planejamento? Tem a opção de investir com pouco dinheiro? Tem. Dá para começar com pouco dinheiro? Dá. É possível. Eu também comecei com pouco. Mas direcionado, você precisa estar direcionado. Para que você não comece, não perca tempo. Mais uma vez, o tempo é o melhor amigo do investidor. E aqui, gente, eu trouxe a queridinha, porque isso aqui é ouro, gente. Alguém aqui de vocês já ouviu falar de investimentos em ações, se tornar sócio de empresas? Já tentaram investir em ações? Teve alguma experiência com esse tipo de investimento maravilhoso? Bom, aqui eu trouxe para vocês mais um investimento para investir com pouco dinheiro. Essa aqui é uma empresa. A Taesa é uma empresa do setor de energia.
Dani, mas o setor de energia é um setor. Essa empresa ela é segura? Alguém aqui deixa de usar energia? Na crise, alguém parou de usar a energia? Não. Então, é uma empresa que ela tem lucro o tempo todo. Então, você tem a opção de se tornar sócio de uma empresa segura com R$ 14,36. Aqui, ó. Esse preço aqui foi no dia 23, foi ontem, tá? E qual foi a rentabilidade dessa ação, né, nos últimos 12 meses? 36,15%. Só que, mais uma vez, a nossa estratégia que eu ensino para os meus mentorados é a estratégia de dividendos. Então, esse 36% de rentabilidade, então, quais são as formas de você ganhar dinheiro com a ação? Você compra por um preço, e esse preço, depois, com o decorrer do tempo, ele vai aumentando. Então, você comprou hoje por R$ 14, amanhã essa ação vai estar 15. Então, seu dinheiro já se valorizou. Ah, Dani, mas se a ação cair? Se a ação cair, você vai comprar mais. Porque quando as ações estão mais baratas e você sabe o que você está fazendo, porque nós estudamos a empresa. Nós não investimos porque, meu amigo falou que é legal, porque eu vi na internet, porque eu achei, porque está todo mundo comprando. Nós tomamos as nossas decisões com critérios, com base em estudos. Eu costumo dizer que a gente não compra ação. Nós nos tornamos sócios e sócias de grandes empresas. A gente entende do negócio que a gente está investindo, a gente estuda essa empresa. E mais uma vez, gente, você estuda essa empresa uma única vez, você aprende uma única vez, e depois você só vai continuar investindo. Você não precisa ficar estudando. Então é um conhecimento que você vai adquirir uma vez e você vai levar para a vida. O que acontece é que a maioria das pessoas perdem dinheiro investindo em ações, por quê? Porque seguiu a dica do amigo, porque ouvi falar que é bom. O que é bom para o seu amigo não é bom para você. Talvez nem ele saiba no que ele está investindo. Eu vi influencer falando que tal ação é boa. Mas, de fato, mais uma vez, não coloquem o dinheiro de vocês aonde vocês não entendem. Então, tem a oportunidade sim. Dani, qual que é a liquidez? É longo prazo. A gente se torna sócia de empresas, não vendemos e passamos a receber o lucro dessa empresa, que vai ser a nossa nova fonte de renda no futuro. É essa estratégia quando a gente investe em ações. A estratégia de dividendos. Uma estratégia conhecida há muitos anos. Os maiores investidores hoje, mundialmente falando, seguem essa estratégia. No Brasil, o maior investidor brasileiro, ele segue essa estratégia também dos dividendos, que é renda. Nós não nos preocupamos com crise. Porque quando vem as crises, a gente tem mais oportunidade de comprar mais ações. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo da Taesa. Como que funciona? Investindo. Vamos supor que você investiu R$ 298,20 nas ações da Taesa em junho de 2017. Após 5 anos, ou seja, em junho de 2021, os seus 298 teria virado R$ 739,62. Como isso, Dani? Primeiro, você investiu R$ 298,20. Proventos acumulados. Lembra que eu falei? Nós investimos em ações que têm lucro. Esse lucro é distribuído com os seus sócios.
Dani, se eu comprar uma ação de R$ 14, eu vou receber lucro da empresa? Vai. Você tem direito. Comprar só uma ação tem direito, Dani? Tem direito. Você já recebe o lucro. Existe uma lei da sociedade anônima, que são das empresas que estão listadas na bolsa, que uma vez que elas tenham lucro, precisa distribuir com os seus sócios. Então, se você comprar uma única ação de R$ 14, você vai receber o lucro da empresa, porque você é sócio. Você é sócio. E essa renda, Dani, o lucro eu recebi, o que eu vou fazer com o lucro? Reinvestir. Porque é aí que vira a bola de neve. Você recebe, reinveste, recebe, reinveste. Porque você está plantando. Dani, eu não vendo as ações, então? Você falou, não. Porque você está plantando essas ações, elas estão te dando frutos. Então, você não vai lá e vai cortar a sua árvore. Você vai sempre colocar mais adubo. Então, eu recebi dividendos, vou reinvestir e vou continuar investindo todos os meses. Se você começar hoje, daqui 10 anos, você já tem uma renda só de dividendos. Que são os proventos. Aqui, ó. Dani, é difícil? Não. São critérios simples. Você vai falar, é só isso, é só isso. Não precisa ficar olhando gráfico, não precisa ficar olhando bolsa, notícia, nada disso. O retorno desse dinheiro investido lá em 2017, ele foi de 149%. Ou seja, R$ 441,42. Um retorno de 149%. Qual foi o dinheiro acumulado? 739,62. Só que isso, 298, em 5 anos, você teria investido muito mais e teria recebido muito mais dividendos. Então, além da ação ter valorizado, né? Porque aqui é o retorno, isso aqui é a valorização. Então, quais são as formas de ganhar dinheiro com a ação? A valorização. Isso aqui menos importa para nossa estratégia, o que importa é proventos, porque isso aqui vai ser nossa nova fonte de renda. Mas o nosso patrimônio também vai estar aumentando. O patrimônio aumentando e gerando renda. Isso aqui é da noite para o dia? Não. É longo prazo. Inclusive, se vocês olharem estratégias por aí que te ensinam a enriquecer da noite para o dia, vocês fogem. Eu não conheço. Mas mais do que a velocidade é a direção, de você saber o que você está fazendo. De você plantar as suas sementes no lugar correto para que depois você colha frutos. O importante é você plantar, mesmo começando com pouco. Seu pouco hoje, ele vai ser multiplicado amanhã se você começar. Simplesmente se você começar. Eu queria ter a maioria. Qual é o arrependimento, né? Meus clientes falam assim, Dani, eu queria ter ouvido isso antes. Né? Por que eu não comecei antes? O maior arrependimento é de não ter começado antes. Quando eu comecei a investir, eu falei, nossa, já tem 10 anos que eu trabalho, né? Fazer mais ou menos uns 10, um pouco menos de 10 anos. Ó, fazia um tempo que eu trabalhava. Eu falei, se eu tivesse investido desde que eu comecei a trabalhar, eu estava aqui já com uma renda enorme de dividendos. Então é possível, gente. É real. Isso é possível. Isso aqui é estudo. Então, mais uma vez, opções para investir com pouco dinheiro. CDB, renda fixa, que você empresta o seu dinheiro governo ou para banco. Então, aqui sempre você vai emprestar o seu dinheiro e você vai receber o que foi pré-acordado. Quando você investe em ações com foco na renda passiva, ou seja, um dinheiro que vai trabalhar por você sem que você precise trabalhar mais por isso. Então, a renda fixa vai ficar seu dinheiro, só sua reserva, seu dinheiro de curto prazo, seu dinheiro
né? Nós vamos fazer, na minha mentoria, eu faço um planejamento e a gente estrutura o que vai ficar no curto prazo, o que vai ficar em cada investimento. E daí nós focamos na nova fonte de renda, na estratégia de dividendos. Ou seja, você não vai precisar trabalhar na empresa, você não vai precisar trabalhar mais por isso. Então, qual é o segredo? O seu boleto dos investimentos precisa ser prioridade. Então, dinheiro entrou, você paga esse boleto, você investe religiosamente. Falo, gente, tem uma coisa que eu não abro mão, é o meu boleto dos investimentos. Já falei isso, gente, mas eu não abro mão. De verdade. Esses dias o meu marido até brincou comigo. Pensa, não abro mão. Aconteça o que acontecer, esse dinheiro é obrigatório ser investido. Na minha mentoria, nós temos uma aula também de mindset, gente. Para conseguir reverter essa situação. Por que começar com pouco dinheiro? Mesmo que você tenha muito dinheiro para começar, comece com pouco. Por que eu falo isso? Mais uma vez, eu tenho clientes que começam do zero e tenho clientes que começam com 200 mil, 300 mil. Para quem não sabe, eu já fui, né, já trabalhei como assessora de investimentos, já fiz a gestão do patrimônio de clientes de alta renda, por isso que hoje os meus clientes lá, né, de um ano atrás, fiquei 2 anos trabalhando em uma das maiores instituições financeiras, eles investem hoje, vêm fazer mentoria comigo. E mesmo quem está começando com muito dinheiro, nós começamos a investir aos poucos. Investir do jeito certo. Aos poucos. Por quê? Para você ir aprendendo. Então, na minha mentoria, você só tem o próximo passo. Eu não vomito conteúdo, não vomito um monte de coisa. Você só recebe o próximo passo. Então, é um passo a passo. Então, você vai, mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai ter o primeiro passo e você vai aplicar o seu dinheiro. O segundo passo, você vai investindo aos poucos. Você vai vendo o resultado e vai investindo aos poucos. Eu mesma, quando eu comecei a investir, eu tinha um dinheiro já na poupança. Então, o que eu fiz? Eu não conhecia. E mais uma vez, gente, eu errei muito nos investimentos. Eu perdi dinheiro, de fato, quando eu comecei a investir, porque eu não sabia investir, eu investia do jeito errado. Eu errei muito. Porque eu não tive direcionamento, eu aprendi sozinha. Aí depois que eu fui estudar, né, buscar conhecimento, tirei minha credencial, fui trabalhar em instituição financeira, mas nesse meio período eu errei muito. Então, quando eu comecei, voltando ao assunto, quem é meu mentorado, não, eu falei assim, gente, o que eu mais queria quando eu comecei é exatamente isso, sabe? Eu falar, Dani, vai por esse caminho, vai por esse. Eu tava muito mais longe se eu tivesse tido esse direcionamento, mas não tive, enfim. Eu comecei tirando aos poucos o dinheiro da poupança. Eu não peguei todo o dinheiro que eu coloquei. Eu fui aos poucos, para eu ir sentindo. E é exatamente isso que vocês fazem. Então, mesmo que você tenha muito, mesmo que você não esteja começando do zero. Opa, fechei o som aqui da Adriana. Mesmo que você não esteja começando do zero, você vai iniciar com pouco. Aos poucos, melhor dizendo. É uma forma de você criar o hábito. Porque qual que é o hábito que a maioria das pessoas tem hoje? Vamos supor que você tem o hábito de receber, paga todos os boletos e depois gasta o que sobra quando sobra. Então você vai criar o hábito de você investir. Então você vai investir um mês, você vai investir no próximo mês, você vai investindo todos os meses. Então isso você já cria uma rotina, cria um hábito. E o hábito se cria com a repetição. Então, todos os meses fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa. E não é só 1% melhor a cada mês. E repetir esse 1% sempre. Então, você criou o hábito, é o primeiro ponto para que você faça sem que isso seja difícil. Quando você começa a olhar os investimentos, investir, é o seu primeiro contato. Mas quando você cria o hábito e isso se torna de forma automática, vai chegar um momento que vocês vão estar investindo de forma automática. Eu até fiz esses dias um Reels lá no Instagram.
eu investindo em 30 segundos. Gente, hoje em 30 segundos eu invisto meu dinheiro. E é exatamente isso, assim que vai se tornar para vocês, com o hábito, com a prática. Então, no primeiro momento, vocês vão precisar sentar, analisar, olhar, investir. Com a repetição, você criando o hábito, não importa se está começando com pouco, importa que você está criando o hábito. No caminho, no processo, você vai melhorando. Você vai melhorando, vai 1%, mas cria esse hábito. Porque você criando esse hábito é uma forma de você mandar ali para o seu cérebro, ó, isso que é o certo, esse é a rotina e esse é o padrão, então repita. Você vai fazer isso sem grandes dificuldades. Começar com pouco, você constrói uma consistência. Por quê? Às vezes você está esperando ter muito dinheiro, aí você estipula um limite lá, sei lá. Ah, eu vou estipular um limite de 10% da minha renda, 20%. É 20% da minha renda. Só que você vai conseguir ter constância? Você vai conseguir ter consistência ali todos os meses investir? Aqui, gente, eu vou até arrumar aqui agora, porque consistência. Constância. Deixa eu ver. Aqui, ó. Constrói constância, tá, gente? Pode ser bom. Então, quando você começa com pouco, você vai ali construindo a constância. Então, o que, que adianta você começar com muito e você investir um mês só e depois parar? Então, é o que eu falo a importância da meta, né? Quando você coloca uma meta muito grande, a gente tem uma aula só de metas na minha mentoria. Então, quando você coloca uma meta muito grande, uma meta que não é realista, você não consegue cumprir, isso é o primeiro ponto para você desistir no primeiro obstáculo. Então, comece com pouco, que isso você vai construindo ali a sua constância, isso é possível, então, ok. O pouco sempre é melhor do que nada nunca. O futuro, ele vai chegar de qualquer forma. Você investindo pouco ou você não investindo. A aposentadoria vai chegar de qualquer forma. E eu desejo que você comece o quanto antes. De verdade. E qual que é a estratégia? Qual que é o passo a passo? Organização financeira é muito, isso vai ser muito importante, por mais que você possa começar com pouco dinheiro. O ideal é você ir melhorando mês a mês. Para que a organização financeira vai ser fundamental para você conseguir investir todos os meses. Porque mais importante do que quantidade é você fazer isso repetir várias vezes durante alguns anos. Um planejamento financeiro. Porque através do planejamento financeiro, você vai entender os seus objetivos. Vai falar, ó, então, vai nomear, né? Vai ter o critério, ó, esse objetivo, é esse objetivo, eu estou investindo para isso. E vai alinhar suas expectativas. Fazer um planejamento para o seu futuro. Você, investidora. Então, você se organizou, vou investir todos os meses, fiz um planejamento, defini minhas metas, meus objetivos, para que eu conseguisse investir com segurança. Porque qual que é o primeiro passo para você investir com segurança? É os investimentos ser adequado com o planejamento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é buscar conhecimento sobre os tipos de investimento. Então, para tornar sócia dessa empresa, eu vou conhecer ela. Vou estudar a empresa. Não é difícil? Não. Você precisa ter vontade. Mas eu faço um passo de cada vez. Um passo, o próximo passo e o próximo passo. Certo, gente? Eu vou abrir aqui para dúvidas. Se vocês quiserem abrir o chat, se quiserem abrir o chat, não quiser abrir a câmera, falar, o microfone, fiquem à vontade. Eu tenho alguns horários abertos para a minha mentoria, tanto de investimento quanto a mentoria financeira.
Até dia 31 de março vai permanecer no valor que está hoje. Então, como que vai funcionar? A partir de 1º de abril, vai ser um novo valor, novo preço a minha mentoria. Então, aproveitem, a agenda de abril já está aberta. Eu tenho alguns horários, né? Eu não tenho alguns horários disponíveis, não são assim todos os horários, né? Todo, à noite, então tem alguns horários de encaixe, então são poucas as vagas. Resolvi abrir algumas vagas, felizmente, eu estou com a agenda cheia. Então, se você deseja fazer algum processo de mentoria financeira ou mentoria de investimentos, pode me chamar. Dani, não sei qual que é o melhor objetivo para mim, qual que é a melhor mentoria para mim, eu vou te direcionar, vou entender como que eu posso te ajudar, mas aproveitem esse desconto, porque a partir de abril vai ter o ajuste. Inclusive, lá, quando você clica no link da minha bio, já está com o ajuste. Então, é importante que você me chame, ó, Dani, da mentoria, quero saber como funciona, as formas de pagamento também, que são bem facilitadas, então a gente pode conversar sobre isso. Eu vou responder aqui. Aqui, ó. Adriana, você não falou sobre previdência, então não vale a pena? Para investimento, a previdência, eu só falo da previdência na minha mentoria como uma estratégia de sucessão patrimonial. Na maioria das vezes, não compensa investir em previdência, porque nós investimos em ações como carteira previdenciária, para gerar renda passiva. Normalmente a previdência, eu tenho uma aula que eu dou essa aula de previdência, né, para vocês entenderem como funciona, mas para outros objetivos, né, ou para você saber mais sobre isso. Tá. Então, assim, Adriana, na maioria das vezes, a sua previdência é de qual previdência que é a sua? A maioria das previdências tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das previdências tem taxas, precisa ver se você se está adequada, né, a modalidade com seus objetivos também. Então, eu não, na minha estratégia, eu não indico previdência privada para aposentadoria. Mais vantajoso, com propriedade, investir em estratégia de dividendos. Eu também não sou nem especialista em previdência, tá? Eu tenho conhecimento, porque mais uma vez eu trabalhei, né, alguns anos em instituição financeira. Você faz para os seus filhos, entendi. Você investe para os seus filhos, ok. Mas você também pode seguir essa estratégia, né, de renda passiva, de dividendos para os seus filhos. É possível que você invista também no nome deles, através de corretora. Acaba sendo mais vantajoso, porque querendo ou não, na Previdência você paga uma taxa também para investir. Então,